falamos também de um aparelho que não funciona. Alguns pedacinhos sobrando aqui, tecnologia moderna. Agradecido. Oh. Quando nós falamos de manuscritos do Mar Morto, nós não falamos apenas de manuscritos achados em Qumran. Esse é um desenho do Mar Morto. Qumran encontra-se aqui na parte norte. Aqui tem os grupos de Murabat, Engedi, que também é um sítio bíblico, as grutas de Nahal Hever e Masada, que é a última fortaleza que vai resistir na grande insurreição contra os romanos e que vai cair no ano 73 depois de Yeshua. Quando nós falamos então de manuscritos do Mar Morto, falamos de manuscritos achados em toda essa região, de diferentes épocas, diferente conteúdo, mas é um nome genérico para todos os manuscritos achados nessa região. Hoje, Qumran, que nós vamos analisar em mais detalhes hoje, pertencem a um grupo, ou seita judaica, que está instalado nesse lugar mais ou menos 200 anos antes do início do que chamamos era cristã, e que vai ser destruído no ano 70 pelos romanos, quando eles descem em direção de Masada. Jericó está aqui, a estrada que vem de Jerusalém desce para o Mar Morto e depois desce ao longo do Mar Morto. Em Murabat e Nahal Hever achamos documentos que pertencem à segunda insurreição contra Roma, anos 130 a 132. A diferença dos documentos de Qumran, estamos falando de documentos da vida diária. Cartas, contrato de propriedade de uma casa, documentos de casamento, e foram achados com os restos de pessoas que na prática vão fugir de Jerusalém, com a chegada dos romanos pela segunda vez, procurar refúgio no deserto, e o deserto é como o mar, se você não conhece ele, o deserto te mata, assim de fácil. Nós temos gente, infelizmente, que vai morrer no deserto hoje, na época moderna, fazendo bobagem de entrar com um carro que não está preparado para isso, de não levar água, e assim para frente. Essas pessoas fogem de Jerusalém, procuram refúgio nas grutas naturais do deserto da Judeia, e no final acabam falecendo lá, ou por falta de comida, falta d'água, mas os documentos ficam. E é interessante ver como as pessoas fogem de Jerusalém, levando o que é mais precioso deles. Contrato de casamento, contrato de compra da casa. E é fantástico, nós encontramos em Nahal Hever documentos de compra de uma casa que parece feito por um advogado hoje, aqui de manhã. A casa tem tantos metros na frente, tantos metros no fundo, o vizinho do fundo é tal e qual, o vizinho da direita é tal e qual, o vizinho da esquerda é tal e qual. Esses foi pago tanto, tudo está lá, contrato direitinho, faz 2000 anos atrás. Em Masada achamos documentos que são religiosos, e na prática eles vão ser enterrados junto à sinagoga, quando estão por chegar já os romanos. Vejam bem, há uma coisa muito interessante em Masada, que é um estudo à parte, obviamente, é uma fortaleza fantástica no meio do deserto, mas em Masada surge o que nós chamamos a primeira sinagoga do mundo. E alguém obviamente vai dizer, peraí. Yeshua já estava na sinagoga em Nazaré. Quer dizer que tinha sinagogas antes. Que história é essa da primeira sinagoga do mundo? E é muito simples. Lembre-se que até a destruição de Jerusalém no ano 70, o templo é o centro do culto religioso judaico. 3 vezes por ano você vai subir ao templo, e durante toda a semana, se você quer chegar lá para fazer um sacrifício, a sinagoga é um centro de estudos, não é um centro de culto. No momento que o templo deixa de existir, não há sacrifício de animais, o ritual judaico vai inventar uma nova oração, o Musaf, extra, que na prática substitui os sacrifícios de animais, e essa oração vai ser recitada então nas sinagogas. As sinagogas passam a ser lugar de estudo e de culto, depois da destruição do templo. E aqui tem uma sinagoga que dura apenas 3 anos. Os defensores de Masada tomam o antigo edifício herodiano, transformam numa sinagoga, que vai ser destruída pelos romanos 3 anos depois. E os documentos que nós achamos são os livros de oração da sinagoga, enterrados no chão, junto à sinagoga. Eles queimam tudo, para que não fique nada na mão dos romanos, porém, você não pode queimar a palavra de Deus.
Livros de oração não se queimam, se enterram, voltam à palavra de Deus, voltam à terra. Qumran não é uma aldeia. Qumran não é um lugar feito para morar. Qumran é o centro administrativo desse grupo que se autodenomina Yahad, juntos. E quando nós vemos o desenho esquemático de Qumran, vemos que aqui temos diversos edifícios, um refeitório onde tinha comidas ao jantar, ao almoço comunitários, escritórios onde copiavam os livros e, mais que nada, um sistema de águas. Estão vendo o canal? Que ele vai enchendo um poço d'água atrás do outro, juntando a água da chuva no inverno para ter água durante o verão. Não chove em Qumran desde março até novembro, nenhuma gota. Então, ali não chove muito, mas no deserto da Judeia chove e a água que desce em cachoeiras para o Mar Morto, eles iam captar e colocavam então enchendo uma piscina atrás de outra. Lembre-se, vamos falar disso, o pessoal de Qumran é um pessoal que a purificação ritual deles não é apenas uma vez por semana, como o judaísmo hoje em dia, é 2 vezes por dia. Ainda veremos por quê. Quer dizer que precisa de muita água. A comunidade nunca foi muito grande, gente. Morar num lugar semelhante ao deserto da Judeia, sem ar-condicionado 2000 anos atrás, em tendas ou em grutas, não é exatamente o lugar mais agradável. Em total, nós acreditamos que nos 270 anos que existe Qumran, mais ou menos ali moraram 1.200 pessoas, não mais do que isso. As pessoas não moram nos edifícios, senão que moram em grutas ou tendas em volta. Aqui temos um centro administrativo, não temos residências. Como são achados os manuscritos? Em que estado? Às vezes não muito mais do que isso. E obviamente veremos também quantos manuscritos foram achados. Veremos que é muito complicado restaurá-los. Os manuscritos estão, na sua imensa maioria, em pergaminho feito de couro. O couro é tratado até ter 1 ou 2 milímetros de grossura, mas ele vai se manter mais que nada porque está num lugar muito seco, é a sorte. E os que estavam bem guardados em alguns recipientes, bem selados, obviamente vão ser achados em melhores condições. Para vocês entenderem melhor todo o processo de preparar esses pergaminhos, não é papiros, que é vegetal, é pele de animais. No judaísmo o divórcio é muito difícil. Porém, está escrito no Talmud, há um divórcio que está autorizado automaticamente. Mulher de curtidor de couros, que se apresenta ao rabino e diz: eu não aguento mais o cheiro, dá o divórcio automaticamente. Trabalhavam com pele de animais e com sangue, gente, com material químico. Ele realmente deve ter cheirado bastante mal, coitadinho. Então os rabinos dizem: essa aqui já pagou pelos pecados, dá o divórcio, não precisa mais. Realmente não há discussão. É talmúdico. Ai, misericórdia. João, você tem algum escravo solto por aí? Para pegar o laptop novamente? Adoro tecnologia. Muitos são achados desse jeito. Agora vejam bem, você não pode chegar a um documento desses que está todo enrolado dentro de uma vasilhame ou está jogado em algum lugar e ir abrindo. Esse pergaminho foi colando. E obviamente é todo um tratamento milímetro por milímetro. E, mais um, às vezes temos apenas isso. Aí você tem que procurar correlação com outros. E aí temos o manuscrito já restaurado. Praticamente hebraico na sua maioria, alguns deles em aramaico, poucos. Temos vários tipos de escritura, veremos isso ainda mais tarde. Mas praticamente quem sabe ler o hebraico hoje em dia já entende a maior parte das letras do que está escrito ali. Bom, eu sempre gosto muito de comentar tecnologia.
Nós hoje em dia nos orgulhamos que você pega um telefone na mão e esse telefone na tua mão tem a força de um computador da IBM faz 40 anos atrás. Ele tem tudo, né? Você abre o Google e acha o que você quiser. Eu já disse, eu não uso o Google, tem minha esposa. Mas basicamente a maior parte do pessoal utiliza o Google. E nós estamos muito orgulhosos dessa tecnologia. Nós temos a Bíblia inteira no telefone. 2000 anos atrás, o que vocês veem aí é o Shema. É o clave, onde está escrito o Shema, ouve Israel, que está dentro do que nós chamamos de tefilim. Lembra-se, uma caixa na cabeça, outra no braço, que os gregos chamam de filactérias, não tem nada a ver, porque filactérias quer dizer amuleto em grego, não é amuleto, é a palavra, é uma instrução bíblica. E essa foto foi tomada com o dedo de propósito, para vocês terem uma ideia do tamanho da oração que está completa. E que foi escrita em algum lugar, em alguma gruta no deserto da Judeia, faz mais de 2000 anos, com uma pena de ave, sem óculos e uma lâmpada de azeite. E não falta uma letra. Então nós podemos ficar muito orgulhosos da nossa teologia e ficar quietinhos também do que eles eram capazes de fazer faz 2000 anos atrás. Por sinal que você tem uma segunda parte na história. O lugar onde você tem mais arqueologia em Israel são os porões do Museu de Israel. A gente nunca consegue classificar nem os 5% que tem lá embaixo, pelo número de escavações que temos em Israel. E faz alguns anos atrás, nós pegamos os alunos de arqueologia para trabalhar e alguém encontrou um tefilim inteiro. É interessante quando é que abriram isso aqui, né? Aí um olhou para o outro, será que abriram? Ninguém abriu. Abriram e acharam mais um Shema que esteve no Museu de Israel, lá no porão, uns 40, 50 anos. Todo mundo achava que a caixa estava vazia, não estava vazia. Mas isso lá acontece. Muitas das grutas de Qumran não estão à vista. Aqueles que já visitaram Israel e veem as grutas, olha a gruta lá, olha a gruta aqui, olha lá. A maior parte delas estão na parte de trás da montanha, justamente para que ninguém descubra essas grutas. Não são as primeiras que você vê que são utilizadas. Essa é a gruta número 1, e como vocês veem, apenas pode ser vista muito de perto. Ela não está aberta para o lado do mar, ela está oculta. Muito importante. Como eu já disse, o pessoal de Qumran se purifica 2 vezes por dia, em lugar de 1 vez por semana. Qual é a razão para se purificar tantas vezes? Porque, na verdade, dentro desse ambiente do deserto, longe de todos, você realmente não podia ir à discoteca hoje à noite e nem tomar uma cachaçinha de manhã. Era um pouco difícil. Então, os teus pecados são limitados. Daí, por que essa purificação constante e exagerada 2 vezes por dia? E o contexto de Qumran é muito simples. Nós queremos ser mais do que simplesmente homens. Para chegar a ser mais do que simplesmente homens, nós temos que nos purificar constantemente e outra série de decisões que nós veremos ainda quando vamos falar do calendário de Qumran. E como sabemos que isso aqui é uma mikve, é um banho ritual, e não apenas um reservatório d'água? E esta é a razão. Estão vendo? Os degraus são divididos por uma pequena linha no chão, um pequeno murinho. Quem desce de um lado não se mistura com aquele que sobe do outro lado. Se ainda é impuro, ele está subindo já purificado, você não pode tocar uns aos outros. Então, há uma linha claríssima para ver que é uma mikve, um banho ritual, e não apenas um reservatório de água. Todo banho de ritual tem essa divisão. Já seja feito em pedra, já seja esculpido no terreno, como nós vemos aqui. Refeitório. Veja o tamanho. Quantas pessoas podem ter essa comida comunitária ali? 80, 100 pessoas. Em outras palavras, retifica mais uma vez, estão falando de uma comunidade reduzida, gente. Como a vida é tão ascética, tão complicada, num lugar tão longe, obviamente não é popular, nem milhares de pessoas vão correr lá para formar parte do grupo. Essa é a nossa restauração, e o interessante é que começamos com a problemática dos essênios. Ainda vamos falar disso. Mas uma coisa que temos aí é uma torre fortificada no meio. Em outras palavras, Flávio Josefo fala o tempo todo dos essênios como gente de paz, mas nós achamos aqui uma fortificação no meio. E normalmente a teoria dos essênios em Qumran pouco a pouco começa a cair.
tinteiros daquela época. A tinta foi analisada, ossos de animais calcinados misturando com sangue de animais. E pelo visto, dava um bom resultado. Nós podemos ler esse material 2000 anos mais tarde, quer dizer que realmente era bom. Cerâmica, muito simples. Toda a cerâmica de Qumran é feita no lugar, e como é um pessoal muito ascético, que não quer nada do luxo, o que eles fazem? O mais simples possível. Não há nenhum tipo de decoração, não há nenhuma decoração judaica, é tudo assim, plano e simples. Estão vendo? O básico necessário. Tem 2 fornos de alfareiros, eles fazem lá todos os recipientes, e apenas isso. O mais simples e básico possível. Muito importante. Vasos talhados em pedra. Todo vaso ou copo talhado em pedra vai mostrar um lugar onde a gente é extremamente religiosa. E achamos isso também em Jerusalém. Casas de sacerdotes. Por quê? Porque a cerâmica, o barro da cerâmica, pode absorver, já seja coisas de carne, já seja coisas de queijo, pode ficar impuro. A pedra não absorve. Família que mantém pureza ritual o máximo possível, utiliza copos e vasos de pedra, talhados de pedra. Tem mais um aí. Lâmpada, estão vendo, o mais simples possível, nenhum tipo de decoração. Picareta de trabalho que poderia ser perfeitamente ser do dia de hoje. E moedas. Moedas, vocês sabem que em arqueologia é um dos elementos mais importantes que podemos achar. Porque nos dá uma cronologia clara da época. De acordo com a imagem do governador ou do imperador que nós achamos, sabemos de que época é. Ok, esse pessoal muito ascético, eles se afastaram de tudo, mas eles têm moeda. Por que eles têm moeda? Porque de algum jeito você tem que viver com as vizinhanças. Onde eles estão morando é deserto, que praticamente nada pode crescer. A única coisa que eles conseguem é a tamareira. Como nós dissemos, lembra-se que falamos de coisa muito importante, equipes de futebol bíblicos, tamareira, não palmeira. Ok? Fique claro. Palmeiras não é bíblico. É o que está na Bíblia é tamareira, não diz palmeira. Moedas. Então essas moedas são achadas porque esse pessoal vive de quê? Criam tamareiras, produzem a tâmara como fruta e produzem o silam, que é o mel de açúcar, ou mel de tâmaras como melado, que utilizam em lugar de açúcar. E lembre, as caravanas que vão para o deserto, esse é o adoçante que eles podem levar, ou a tâmara ou o mel de tâmaras. Com esse dinheiro, eles têm também ovelhas, têm queijo, eles podem ir a Jericó, que está relativamente perto, e comprar lá em Jericó, que é um oásis, frutas e verduras frescas. Eles têm um contato, então, com as caravanas que passam, têm dinheiro, utilizam dinheiro, há um tesoureiro, porque achamos as moedas todas no lugar só, não esparramadas. Quer então, a administração tem um administrador do dinheiro que ele vai ter o contato com as pessoas de fora. Primeiras letras. Nós amanhã vamos falar disso novamente. A palavra ostraca ou ostracon significa um pedaço, um caco de cerâmica, que, como vocês veem neste caso, é utilizado para escrever. É o ABC, gente. Um pergaminho é tão caro que você não pode dar para uma pessoa que está começando a escrever um pergaminho. Custa muito preparar, é muito caro. Então você aproveita cacos de prato, cacos de cerâmica, para ele começar a fazer os primeiros palotes, as primeiras letrinhas. O ABC dele, que você vê, é bastante ruim de momento, né? Mas o coitado só começou, né? Então, esse ostracon significa pedaços de cerâmica com inscrições nele. Às vezes melhores, vamos falar disso amanhã. E o calendário solar. E aqui começa, como dizia os baianos, a bagunça. O judaísmo utiliza o calendário solar e o calendário lunar, mais que nada. De repente temos um grupo de judeus que está usando um calendário solar, não lunar. O calendário, por sinal, do ponto de vista de astronomia, é perfeito, hein? Matemático. Vai marcando as diferentes épocas do ano claramente, de acordo com a posição do Sol, mas ele tem um significado muito maior. Aí temos as diferentes posições do ano. O calendário solar em Qumran
serve como uma espécie de janela entre o espaço físico e o espaço espiritual. Basicamente, o grupo de Qumran aceita tudo como predestinado. Já vimos isso também nos fariseus, lembram? Tudo é imutável, tudo está predestinado. O espaço onde eles estão é santificado, mas na terra. Normalmente, como eu disse, chamavam saduquitas. Lembre-se que nós dizemos que os saduceus, lembre-se ontem, também se autodenominam saduquitas, ou seja, seguidores de Sadoc. Acreditam ser parte da casa de Sadoc e se comparam com sacerdotes e anjos. Tempos prefixados. Porém, e aí chega novamente a purificação ritual de 2 vezes por dia. Nós temos que ser muito mais que homens simplesmente. Esse relógio marca para nós essa predestinação, chegar a um nível superior e ao mesmo tempo nos separar do que não serve aqui na Terra. Toda a literatura mística vai ser suprimida com a destruição pelos romanos dos saduceus e o que eles consideram, os habitantes de Qumran, como filhos das trevas. Por isso temos aqui uma pergunta muito importante, e vamos chegar a ela um pouquinho mais na frente. De onde sai toda essa biblioteca fantástica que achamos em Qumran? Em menos de 200 anos, nós temos centenas de livros, que naquela época, tomando a importância dos manuscritos, e quanto é caro um pergaminho, é uma biblioteca enorme. De onde ela vem? E o mais provável, que tenha sido um grupo de sacerdotes do templo que se afasta do templo, levando com eles parte da biblioteca do templo. Falamos ontem que o templo de Jerusalém já estava em mãos de sacerdotes que não são da estirpe de Arão, que não são da família dos sacerdotes, e aqui tem um grupo que decide isso aqui já está completamente acabado, já não é o templo verdadeiro, nós vamos embora. Como eu comentei, o livro de Ezequiel quase foi eliminado, por falar de sacrifícios diferentes. E podemos dizer então que Qumran, por um lado, marca o início da Kabbalah ou misticismo judaico. Quem não sabe o que é a Kabbalah, não tem a menor intenção de começar com isso agora, vamos ficar até o café da manhã. Basicamente a ideia da cabalística é que você pode subir a níveis superiores por etapas. E a Kabbalah, até o dia de hoje, foi permitida a alunos de mais de 46 anos, porque podem simplesmente enlouquecer com isso. Os primeiros manuscritos são achados na caverna número 1 que nós vimos, por alguns beduínos, em 1947. A história é muito bonita. Os beduínos estão procurando uma cabra, a cabra fugiu, jogaram uma pedra, escutaram os vasilhames que quebraram, foram lá, tiraram os manuscritos. E uma das histórias que os árabes gostam muito, eles gostam das histórias de 1001 noites. Na prática, os beduínos estão roubando tesouros arqueológicos desde o dia que Noé foi embora de lá. Então, com dúvida, eles acharam, mas tem de contar uma história bonita. Contar uma história bonita. O mais interessante disso tudo, e o pessoal de Qumran fala de predestinação, que os manuscritos vão ser descobertos no ano em que as Nações Unidas declaram a criação do Estado de Israel. Exatamente em 1948, 1947. O patriarca Sírio de Jerusalém comprou 4 livros, o professor Sukeni, que era o maior arqueólogo da época, levou 3, e os 4 que foram enviados para os Estados Unidos pelo patriarca Sírio, que não sabia o que fazer com eles, foram comprados finalmente pelo professor Yadin, que é o filho do Sukeni, e que foi o arqueólogo que escavou Masada, por sinal. Para vocês terem uma ideia, a Universidade Americana, os beduínos venderam esses 3 rolos mais ou menos por $50. Ao antiquário em Belém. Uma universidade americana, no ano passado, comprou um pedacinho de pergaminho, sem nada escrito, só para ter um pedacinho de pergaminho dos manuscritos, e pagou por ele $2 milhões. Idiomas. Primeiro que nada, como eu já disse, uma biblioteca de 900 livros naquela época é uma loucura. É uma coisa incrível. Hebraico quadrangular, hebraico cursivo,
aramaico e, além do grego, pouquíssimos documentos, uma escrita em código. Hebraico em forma de espelho. Até que a gente conseguiu descobrir como era o negócio, levou muito tempo. Justamente para que ninguém pudesse ler. A gruta número 4 tem um número de manuscritos muito superior aos outros, e a razão é muito simples. Ela está ao lado dos edifícios, e pelo visto, na última hora que estão por chegar, os romanos juntaram tudo que tinha e botaram ali, que é a gruta que está mais perto. Os outros, 5, 3, 2, etc. A título informativo. Foram escavadas mais de 90 grutas até Jericó. Hoje em dia estamos escavando 2 grutas novas, onde foram achados houve já roubo arqueológico pelos beduínos, obviamente. Eles chegam em tudo quanto é canto, gente. Nós fizemos um estudo de umas grutas no deserto da Judeia, que estão praticamente penduradas no precipício, e o único jeito de chegar lá foi pedir ajuda do exército. Trouxemos o pessoal do exército, fizemos um acampamento, preparamos escadas de corda para chegar lá, e quando chegamos lá, os beduínos já tinham roubado antes. E agora essas grutas que estamos examinando, 52 e 52B, A e B, já achamos algumas coisas, foram roubadas, mas muito por cima, não entraram em profundidade. E é uma boa possibilidade que vamos encontrar novos manuscritos, gente. Uma boa possibilidade. Os mais copiados. Salmos, muitos deles salmos apócrifos, que não vão ser introduzidos no cano judaico mais tarde. Deuteronômio, Isaías. Há muitas variantes de livros da Torá, Gênesis, livro de Enoque, livro de José, livros apócrifos que não foram incorporados ao cânon. Livro de Melquisedeque. E ontem alguém perguntou sobre Melquisedeque, lembra? E comentamos que Malchei Tzedek não é um nome, mas é um título. Malchei Tzedek é um título e nós encontramos 5 livros de Melquisedeque copiados ali. O que significa um tesouro importante. Copiar 5 livros desses é muita coisa naquela época. E muito provavelmente o pessoal de Qumran se considera o quê? Descendentes da ordem de Melquisedeque. Nós somos os filhos da luz. Aqueles que ficaram no templo de Jerusalém, os filhos das trevas. Está tudo corrupto lá. Essênios, Yok. Sinto muito, apesar de que o meu amigo Reutemann não gosta que eu diga isso, não há nenhuma prova de que o grupo de Qumran pertença aos essênios. Como eu comentei ontem, inclusive, tem dúvidas se os essênios existiram. Temos pouquíssimas fontes sobre os essênios e uma série de dúvidas cada vez maior. Por que surgiu essa ideia de que o pessoal de Qumran eram essênios? A fonte mais importante que tivemos sobre os essênios, ou temos, é Flávio Josefo. Temos 3 fontes. Filão de Alexandria, historiador que nunca esteve no Mar Morto, e diz que lá tem grupos de terapeutas, ou seja, médicos, que moram no deserto. Plínio, que repete a Filão. Plínio, historiador romano, que é comandante da frota romana, comandante de Gália, França, comandante de Ibéria, Espanha, não tem muito tempo para andar procurando essênios. E Flávio Josefo. Flávio Josefo, comandante judeu, que se passa aos romanos, muda o seu nome, Yosef ben Matatiyahu Flávio Josefo, escreve em Roma, 20 anos mais tarde, e vai falar de uma comunidade muito parecida com os espartanos que os romanos adoram. Então, não temos nenhuma documentação, e o mais interessante, fora dessas 3 fontes, não há nada em nenhum lugar sobre os essênios. A Bíblia não fala de essênios para nada, o Talmud e a Mishnah não falam de essênios para nada, e aqui tem mais um tema interessante. Flávio Josefo diz que a maior parte deles eram celibatários, não casavam. Gente, uma das mitzvot, das obrigações mais importantes para o povo judeu é crescer e multiplicar-vos.